que a autora vai dizer, então? A gente está falando do mal de século, né? Na Idade Média, o mal do século era a peste negra. Depois nós tivemos a Idade Moderna, que foi a tuberculose. Logo depois da Idade Moderna, né, considerada para muitos como moderna, entrando na contemporânea, se a gente considera como contemporânea, nós tivemos aí a AIDS. E alguns doutrinadores falam que essa época que a gente está vivendo é pós-contemporânea, não sei o que vai ter depois, né? Que é as doenças da psique. Né? Então, por isso que eu falo que a profissão do psicólogo é a profissão que mais vai crescer no mundo, né? Por conta dessas doenças da psique. Então, a autora volta a dizer o quê? Ela vai falar dessa questão aqui do atendimento, né? Que o psicólogo, esse atendimento, ele era psicoterapêutico individual. E ela fala que no início da profissão do psicólogo, né, assim que foi instaurada, um dos objetivos era que o psicólogo fosse usado para usar RHs, para contratação de pessoal, né, para olhar o perfil daquela pessoa e para selecionar para as categorias profissionais. Então, a função do psicólogo basicamente era essa, ou ter esse perfil, né, psicológico do indivíduo, com vistas a dizer se ele era normal ou não e ajustá-lo àquela sociedade, ou então atuar aí para fazer a atuação dentro do RH nessa ideia de captação de pessoal, né? Deixa eu admitir aqui. Bom, aí ela vai falar que nesse paradigma em que a psicologia foi construída, então, ela tinha essa visão de reificar. O que é reificar? Coisificar tanto o homem como a sociedade, porque eles eram tidos como objetos, né? Todo problema psicológico, até então, nessa época, ele era reduzido ao subjetivismo, ao intimismo. Ou seja, a pessoa está com problema. Por quê? É a sua compreensão de mundo que faz você ser assim. Então, era muito simples, né? O problema era o próprio indivíduo. A culpa era dele, se ele estava com depressão, se ele estava com ansiedade, se ele tinha um problema de transtorno. Porque eu reduzia todos os problemas do indivíduo ao seu intimismo. E com os direitos humanos, ele caminha muito, já vou me adiantando o que a autora fala, com a psicologia social. Os estudos apontam de vários psicólogos sociais, que eu indico aí, inclusive, 2 documentários maravilhosos, que é a experiência de Stanley Milgram e de Stanford, que foi do Zimbábue, né? Psicólogo polêmico, né? Que ele criou uma situação de uma prisão conhecido como efeito Lúcifer, né? Eles apontam aí essa questão da importância do coletivo, como que o coletivo afeta o indivíduo. Então, muitos problemas, transtornos que a gente desenvolve, não é uma questão de intimismo só, é muito mais além, é uma questão do contexto que interfere como a minha mente funciona. E já se falava, né? Eu não me lembro qual foi o filósofo, eu acho que foi Aristóteles, que disse que o homem é produto do meio. E é mesmo. Ele já sabia disso lá na Grécia e hoje a gente está apontando nessa direção, que na verdade muitos problemas que a gente tem, olha, volta a repetir o início da aula, a OMS diagnosticou, constatou que o Brasil é o 3º país com pessoas com transtorno no mundo, transtorno de ordem mental. Ué, por quê? Será que é questão de intimismo? Sou eu como eu acompanho, como eu sinto? É muito mais além, é muito mais profundo, né? Nós estamos com questões aí sociais sérias, falta de emprego, falta de segurança. Você sai de casa olhando para os cantos para ver se não vai ser roubado, né? Você já sai do carro olhando assim, meu Deus, será que eu posso, eu não posso? Né? Você abre mão de uma série de coisas que você poderia usufruir porque você tem medo de não ter segurança, hoje nós temos medo de não ter atendimento na área de saúde, né? Então, tudo isso afeta o indivíduo e provoca nele ansiedade, né? A ansiedade é o medo do futuro, a depressão assim, a grosso modo, né? Sofrimento com o passado, né? A pessoa vive o passado e aquele que vive só o futuro, que nem sabe, ele está aí com a ansiedade, que é o que a gente está vivendo hoje. Bom, só que essa autora, ela dá um salto e ela fala que
houve uma mudança nesse paradigma com a redemocratização do país, que foi na década de 80, em especial com a Constituição Federal de 88. A Constituição Federal de 88, eu já vou me adiantar no nosso conteúdo, ela é uma sistematização da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é um documento que foi instalado pela ONU e que envolve todas as nações, pós-Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, hoje, eu posso fazer uma comparação. Tem uma colega aí que diz que fez o curso de Relações Internacionais e que gosta de direitos humanos. Então, vamos fazer uma comparação. Qual é a lei maior do Brasil? A Constituição Federal. Né? No caso do Brasil, topo da pirâmide é a Constituição. Todas as demais leis têm que cumprir a Constituição. Se a lei é criada pelo prefeito, pelo Estado, e ela não é conforme a Constituição, ela é inconstitucional, ela não pode ser observada. Né? Agora, em analogia, nós temos uma norma de ordem internacional, que a gente chama de ius cogens, que é o direito cogente, obrigatório para todos, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, é como se fosse, no plano internacional, a grande constituição das gentes, né? O direito das gentes seria a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, a Constituição de 88, por isso que a gente fala em processo de democratização do país, ou redemocratização, ela é uma síntese, ela reproduziu, tanto é que a questão da proteção da dignidade humana, que é o eixo dogmático, axiológico, a verdade indiscutível que está na Declaração Universal, ele está na Constituição, no artigo 1º, né? Observância da dignidade humana. Então, você vê que, teoricamente, quando a gente pega a estrutura do Brasil em termos de normatização, ela é linda. Teoricamente, todas as normas brasileiras foram criadas com o objetivo, tendo como, a gente fala, núcleo axiomático. O que é um axioma? Uma verdade indiscutível. Todas as normas do Brasil têm como núcleo axiomático o respeito à dignidade humana. Na prática, isso acontece? Não acontece, principalmente no Brasil. Então, vocês vão ver que o Brasil, constantemente, um dos casos que eu apresento para vocês, o primeiro caso aí que eu coloco no plano de ensino, que inclusive nós vamos trabalhar na primeira VA, é o caso da Damião Ximenes. Ele tinha uma doença mental, ele foi internado num sanatório e lá ele morreu. E a mãe denunciou e no Brasil não foi feito nada por muito tempo. Ele, em razão disso, o Brasil foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Foi a primeira condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos. E foram envolvidos como criminosos aí, responsáveis pela morte dele, psicólogo, psiquiatra e enfermeiros. Né? Ele era torturado. Resumindo, ele era torturado, por isso que eu pedi para vocês assistirem também o filme Nise, Coração da Loucura. Bom, então, com o processo de redemocratização do país, já que nosso eixo, nosso princípio basilar é a dignidade da pessoa humana, se eu não respeito a dignidade da pessoa humana, eu tenho violação de direitos humanos. Aí ela fala... Professora. Oi? Também tem um documentário Holocausto Brasileiro, né? Como que chama? Holocausto Brasileiro. Ah, sim, sim. Holocausto Brasileiro. Tem um também que é maravilhoso, que eu não passo, que ele é bem pesado, mas eu vou sugerindo, quem quiser assistir. Ele é pesado, assim, porque... Se bem que eu acho que quem está na área da psicologia, gente, é igual médico. Como é que o médico vai abrir uma pessoa e vai passar mal? Ele não pode exercer a medicina. Mas a gente tem um cuidado, né, de selecionar, porque tem gente que não tem estômago muito. É o Estamina. Não sei se vocês já viram a história de Estamira.
É um documentário também que conta mais ou menos, ela tinha um problema, depois foi catadora de lixo, resumindo, morreu na fila do SUS. Já tô dando spoiler aí do negócio. Esse eu assisti, é muito doideira, assim. Hã? Esse eu assisti, quando Ah, tava estudando pra vestibular. tá. Então tem uns documentários, tem um documentário muito interessante também dos manicômios no Brasil, né? Falando lá como que eram as coisas terríveis. A gente assiste e fala assim, é mentira. Né? Não, era daquele jeito. Bom, era? Será que era? Voltando. No processo de redemocratização, houve uma ruptura, né? A ideia foi romper com aquele paradigma da construção da psicologia, de um determinismo, de reificar o indivíduo e a sociedade e começar a olhar que os problemas da pessoa não são limitados a ela mesma, né? Há outros fatores envolvidos. Então, a autora vai lá falar dessa questão da redemocratização e nesse processo de redemocratização, ela fala a construção de várias correntes teóricas. E é tão interessante que eu faço questão de ler uma frase aqui que ela apresenta, que é, inclusive é uma frase de Nietzsche, e eu sou suspeita, né, de falar, porque eu amo Nietzsche. Foucault também, eu amo Foucault. Então, ela apresenta uma frase de Nietzsche que diz assim, Nietzsche afirma que em determinado ponto, não é uma frase de Nietzsche, ela cita alguém que falou de Nietzsche, em determinado ponto do tempo, em determinado tempo do universo, animais inteligentes inventaram o conhecimento. A palavra que emprega invenção é frequentemente retomada em seus textos e sempre com sentido e intenção polêmicos. Quando fala em invenção, Nietzsche tem sempre em mente uma palavra que opõe a invenção, a palavra origem. Então, a ideia é que há uma diferença entre origem e invenção. Quando a gente fala em invenção, é algo que não existe. Então, quando eu estou falando de palavra, eu estou criando uma palavra que tem um significante novo que antes a gente não concebia. E esse significante é a verdade. Eu tenho muito cuidado em responder, sabe? Por isso que eu trabalho muito com questões, problemas. Porque, primeiro, que eu não sou dona da verdade. Segundo, a verdade é um fator de poder. Eu acredito muito nisso. E a verdade é o que me apresenta. Contra fatos, não há argumentos. É o que me apresenta. Essa questão da verdade é um problema, porque a verdade, ela se ajusta. Para Foucault, ele é mais radical, né? Ele diz que verdade não existe. Verdade é um poder. Eu não chego a esse radicalismo. Eu tenho que ter uma verdade e eu tenho que ter um parâmetro no que me embasar. Senão eu não posso nem trabalhar. Como que eu vou? Imagina vocês, como psicólogos, atender alguém se vocês não tiverem um padrão ou um eixo ou uma base sustento do que você vai aplicar para tratar essa pessoa e até para diagnosticar essa pessoa como doente ou não. Nós temos aí, né, o próprio manual, né, de diagnóstico de doenças mentais, que muda. O que era considerado doença, depois muda, passa a não ser, e assim vai. Nós temos um problema sério com a questão da psicopatia. Vocês sabem mais do que eu sobre isso. A psicopatia, ela não tem o mesmo padrão, por exemplo, de uma pessoa que tem um transtorno, um TPAs, né, um transtorno de personalidade antissocial. O TPAs, ele pode ser considerado uma doença mental, psicopatia, não. Então, no direito brasileiro, isso vai fazer uma diferença para nós. E aí tem lá no meu plano de ensino, nós vamos falar sobre isso também. Então, o que eu estou querendo dizer? O que era doente antes, ou que a gente considerava pejorativo antes, hoje não é mais. E ele fala com essa questão do conhecimento, da invenção. E essa invenção ela é associada à palavra. A palavra é poder, porque ela tem um significado. Mas Lacan fala que o significado não é nada se você não compreende o significante. O que fica, o que você apreende, não é o significado, é o significante. Quer ver? Se eu falar casa e pedir para vocês darem um conceito de casa, muitos
vão me traçar características de casa, mas não conceito. Vai virar e falar assim, não, casa é um lugar onde a gente mora, que tem parede, que tem... Não, isso não é conceito. Você está me dando descrição da casa. Eu quero conceito de casa. Você até pode não conseguir conceituar, mas eu tenho certeza que você sabe o que é casa. Então, você não aprendeu o conceito, mas você aprendeu o significante. Ele sim fica. E ele marca. Ele é o paradigma. Já resumi para vocês. Então, o que é mais importante na aula? Nessa aula que eu estou dando para vocês. Não é vocês decorarem. Eu não quero que vocês aprendam o conceito. Porque conceito é invenção. E ele muda. Olha o problema que nós temos aí com o conceito, que em cima desse conceito foi criado toda uma teoria, por exemplo, a behaviorista, que para os humanistas, não precisa nem entrar no mérito, é melhor nem entrar no mérito, mas para os humanistas há um problema com essa linha de teórica, né, que visa adequar aquele indivíduo, toda a sua técnica, né, que leva o indivíduo a ter um comportamento X ou Y. Gestalt. Então, quando o curso de psicologia começou, com as suas teorias, e com a redemocratização, com essas teorias aplicadas, não era um problema. Foi uma invenção, foi um conhecimento inventado, que, na verdade, eu vou mais profundo. Aquilo que a gente tem como invenção não é invenção. Ele existe, ele está aí. Você só descobriu. Para mim é uma descoberta. Tudo está aí, gente. Tudo está aqui. O que o homem faz é descobrir. O ser humano faz é descobrir, não inventar, eu acho, né? Porque senão você não teria como aplicar isso nos seres humanos e condicionando a conduta. Para você ter uma ideia, o behaviorismo é muito aplicado na indústria consumerista para manipular o povo para consumir mesmo. O marketing, mídia, ela cai matando em cima desse... Ele se utiliza da teoria psicológica para manipular a mente. Tem governo que se utiliza disso para manipular. Por isso que muitos humanistas são contra. Agora, quando a gente falava em behaviorismo, Gestalt e outras teorias e técnicas da psicologia há 10 anos atrás, isso não era um problema, não. Por que passou a ser problema agora? Por quê? Essa é a questão. É porque a gente começa a rever esses conceitos. Nós passamos a rever conceitos e a mudar essa questão desse padrão do que a gente compreende do mundo. Isso é interessante. Isso que a autora vai falar. E tem outro texto que ela fala aqui também, outra frase que eu quero ler, que é do Foucault. Isso aqui é demais. Do Foucault. Está na página 15 do texto dela. O importante, creio eu, é que a verdade não existe fora do poder ou sem poder. A verdade é deste mundo humano, criada pelo homem. Ela é produzida nele graças a múltiplas coerções e nele produz efeitos regulados de poder. Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua política geral de verdade. Qual é a política geral de verdade do Brasil? O que a gente está vivendo? Aí vem Carl Jung e vira e diz assim, o homem e seus símbolos, ele é trabalhado, nós temos aí o imaginário coletivo que vai produzir a verdade. Aí ele diz, cada sociedade tem seu regime de verdade, sua política geral de verdade, isto é, os tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiros, os mecanismos e as instâncias que permitem distinguir os enunciados verdadeiros dos falsos, a maneira como se sanciona uns e outros, as técnicas e os procedimentos que são valorizados para a obtenção da verdade, o estatuto daqueles que têm o encargo de dizer o que funciona como verdadeiro. Quem é que diz que é verdade ou não? Então, Foucault, ele faz um recorte, né? Quando ele fala que não existe verdade, é verdade para o mundo humano. E aí eu vou me utilizar de uma frase de um filósofo, já que a psicologia de início, ela era uma área da filosofia, de Sarvatier. Ele diz assim, a justiça
sendo humana, é imperfeita. Então, já que estamos falando de direitos humanos, e eu indaguei para vocês, por que agora behaviorismo e Gestalt é questionado pelo humanismo? Por que agora? Então, eu quero que vocês entendam que, uma vez que essas invenções ou essas verdades são produzidas humanamente falando, partindo do pressuposto que o homem é falho, essas verdades mudam, porque elas também são falhas. Então, Sabatier, já pensando nisso, dizia, se a justiça é humana, ela é imperfeita. Quando a gente fala em direitos humanos, Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi em 1948, logo depois de 1948, gente, da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a Guerra Fria. Eu lembro que eu morria de medo. Os Estados Unidos tinham bomba atômica virada para a Rússia e a Rússia virada para cá. Tinha um botão vermelho que passava no Jornal Nacional falando assim, vai apertar o botão, vai apertar o botão. Eu morria de medo. Para falar a verdade, o medo que a gente está vivendo hoje no Covid, a humanidade sempre teve. Só mudou o nome e o tipo. Quem é... Eu tenho 47 anos, não parece, né? Com essa putz maravilhosa. Eu me amo profundamente. Mas quem tem mais ou menos essa idade que eu tenho, lembra da Guerra Fria. O negócio era feio. A gente ligava o jornal o tempo inteiro. Bomba não sei aonde, vai explodir não sei o quê. Você não tinha segurança do futuro, você não sabia. Eu cresci, né, nesse período, né? Eu cresci na época da ditadura no Brasil e da Guerra Fria no mundo. Então, aí você fala, mas estava em vigor a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que ela é de 48. Ué, como que explica isso, professora? Então, ninguém respeitava a declaração? Respeitava. Mas como assim? Respeita a declaração e declara uma guerra fria apontando arma química para o outro, arma bélica, na época não era química, era bomba atômica um para o outro? Aham. Mas por quê? Porque aquela era a verdade, era um fator político. Né? Nós vamos alcançar a guerra, a paz pela guerra. Esse era um dos fundamentos da Liga das Nações, logo após a Primeira Guerra. A paz se alcança pela guerra. Olha o paradigma deles. Nem que eu tenha que ir na porrada, eu alcanço a paz. Então, são questões do inconsciente coletivo. Como o homem compreende a vida em cada época. Né? Como que ele entende, qual que é a luta dele, o que o homem quer. Hoje nós estamos vendo o inconsciente coletivo brasileiro. Qual que está sendo a prioridade? A vida ou o sustento? Mas eu não tenho como sustentar sem a vida. Beleza, mas as pessoas estão respeitando? Tudo que está sendo orientado, gente, eu vejo na rua, eu sinceramente eu tenho medo. O povo não usa máscara. Quem usa máscara deixa o nariz de fora. Eu quase morro de rir. Tem gente que põe a máscara aqui, ó. Só aqui, ó. Deixa o narizinho de fora. Acho que fica ruim para respirar, não sei o que é. Não tá nem aí. O povo não tem essa noção. Aí você fala assim, professora, mas tem que ver a situação. Sim, mas aí não era uma questão de política pública do governo? Oferecer máscara para o povo? Qual que é a prioridade? Mas aí é problema do governo. Será? Não estou falando de redemocratização. O Brasil é um Estado democrático de direito. O que é a democracia? Governo de quem? Do povo, para o povo, pelo povo. Então, no Brasil, o governo somos nós. Esse negócio de colocar a culpa no governo, somos nós somos o governo. Porque ainda estamos em vigor no sistema democrático. Não mudou, não. Democracia é o governo do povo, para o povo e pelo povo. Então, democraticamente, nós somos o governo, tá? Gente, tem umas perguntas aqui. Pois é, a gente é demais mesmo, só Jesus na causa. Eu vou só tirar uma gravação aqui para essa aula ser gravada, daqui a pouco eu volto. Peraí, senão eu vou perder minha aula. Peraí.
Bom, beleza. Então, a autora fala sobre isso, né, dessa questão da construção da verdade. O que virou verdade no ramo da psicologia, né, com essa questão dos perfis psicológicos, já não trabalhamos mais com isso. E a psicologia vem, então, com o processo de democratização, com várias teorias, né, sendo aplicadas. Então, do ponto de vista teórico-prático, ela tenta aí falar, ela até fala aí que os direitos humanos se aproximam da psicologia social, é a que mais se aproxima os direitos humanos se aproximam muito mais da psicologia social do que qualquer outro ramo da psicologia. E, em tese, o que ela apresenta, do ponto de vista teórico-prático, houve etapas do desenvolvimento dessa psicologia social. Primeiro, a experimental com a mensuração de comportamentos. Por isso que eu passei para vocês, aí, em um determinado momento da nossa disciplina, o experimento de Stanford e de Milgram, né? Bem interessante, que são psicólogos experimentais e que provam a influência, que você muda o comportamento do indivíduo, e é assim, chocante como muda, é assim, de pasmar. Depois ele fala aí que essa psicologia evoluiu dessa experimental para aplicações práticas, né? Que são com dessas teorias, principalmente pelo governo, que se utiliza muito, repetindo, do behaviorismo, aplicando esse behaviorismo para manipulação de massa. Nos contextos sociais históricos, que é o que a gente está procurando viver agora, que ela é mais crítica, né? Que é entendendo essa construção da própria psicologia social, é isso que eu pretendo fazer com vocês, que é trabalhar a construção da psicologia com os direitos humanos e, por fim, culmina com a compreensão da própria disciplina como instrumento de dominação social. Então, esses 4 pontos que eu estou falando, ela discrimina no texto dela. Ela coloca em tópicos, né, esse desenvolvimento da psicologia social. Deixa eu ver onde que ela fala aqui. A autora faz um resumo, tarará, psicologia, constatar, significado, a pluralidade, envolve teoria prática de psicologia, traços de efeito, tarará, compreendendo, saber, significado. Mais ou menos aqui, ó, ela vai falar disso aqui que eu estou dizendo a partir da página 16, tá? Que vai falar dessas etapas que a psicologia passou até a gente compreender essa psicologia como instrumento aí até de dominação social. Bom, por fim, então ela vai chegar à seguinte questão. O conhecimento da psicologia produzido hoje, como que ele se faz, e você como psicólogo, como é que você vai atuar? Porque a gente tem que tomar muito cuidado para não reforçar esse paradigma determinista, ou seja, de que a gente leva os nossos preconceitos e a nossa formação, porque, olha, gente, eu chamo alguns livros de doutrinamento. Muita coisa do que a gente aprende, na verdade, nos próprios livros didáticos, eles estão te doutrinando. Então, por mais que a gente fale assim, não, eu sou livre para pensar, veja bem o que o Foucault falou. Não é. Não é. Você é livre para pensar quando você consegue questionar o que está sendo passado. Cuidado com isso. Eu penso assim, eu acho assim. Não, você é um produto do meio, muito do que você fala, você está repetindo do ambiente que você está vivendo, dos seus processos de socialização. Seja primário, na sua casa, seja secundário, na escola, na igreja. Então, o que você pensa é uma reprodução. E você acaba levando isso para o seu profissional, né? E aí, a gente tem que tomar muito cuidado com os métodos que a gente vai usar na hora de tratar um doente. Imagine que você for clinicar. Você vai usar o método dedutivo? Você já deduz que algo aconteceu? O indutivo? Você parte do geral e já induz como que é o tratamento? Ou você vai procurar o fenomenológico, tentar entender o fenômeno que está acontecendo ali, sem levar as suas impressões. Então, o ideal dos direitos humanos é você, na sua prática, se despir de toda forma de pré-conceito, pré-concepção e atender. Mas
sempre sabendo que eu tenho que ter um eixo de verdade, tá? Não só no eixo de verdade desse mundo, que Foucault chama de ciência. Né? Verdade nada mais é do que provado. Nós estamos falando de psicologia experimental. Aquilo foi provado. Funciona. Né? Agora, cientificamente, aquilo é provado e aquilo é ciência. Agora, eu estou indo mais profundo ainda. Você tem que ter um paradigma moral e ético, né? Para dizer que algo é bom ou ruim, que deve funcionar de uma forma ou de outra. Certo? Pessoal, então eu comentei toda essa primeira parte aqui do artigo e semana que vem a gente começa com o nosso mapa, que não deu tempo para falar, e com a parte da teoria dos direitos humanos aí mesmo, tá bom? Alguma dúvida específica? Não? Então, eu já vou desligar. Qualquer dúvida... Eu vou fazer o pós-aula, professor? Beleza? A senhora vai fazer o pós-aula? Não ouvi nada. A senhora vai fazer o pós-aula? Não, o pós-aula é com vocês, é o questionário. Deixa eu só ver se vocês vão dar conta de responder esse questionário. Espera aí. Pessoal, vocês não vão dar conta de responder o pós-aula, tá? Não vai conseguir. Vocês vão responder semana que vem. Repete o pós-aula. Eu vou postar o pós-aula no AVA, vai ser o mesmo, tá? Porque vocês não vão conseguir responder ele ainda, tá bom? Então, tchau para todos. Beleza, professora. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite.